Olá, estamos começando agora aqui pela TV Assembleia, mais um programa Personalidade. Nossa personalidade de hoje é um arquivo ambulante, é a memória da televisão viva em Alagoas, é um dos produtores mais conceituados, pelo qual eu tenho um respeito fantástico e todos os profissionais de Alagoas têm esse respeito por ele. Eu estou falando de uma legenda da comunicação em Alagoas, o nosso querido Valões. Valões, querido. E bom estar com você aqui, rapaz. Eu que agradeço, é uma alegria estar nesta cadeira aqui, que tantas pessoas tão importantes de Alagoas vieram para aqui discutir literatura, teatro, música, cinema, enfim, eu quero agradecer esta rica oportunidade que a TV Assembleia, que toda essa equipe. Como foi esse nascimento do nosso querido Valões, né? Quem são os pais de Valões, o que faziam eles? Valões teve irmãos, como foi essa primeira infância do Valões? Vamos começar por aí. Em respeito à memória da minha saudosa mamãe, e eu tive assim o privilégio de nascer em Maceió, na Santa Casa de Misericórdia. Isso em 1958, e devido às condições do parto, minha mãe, jovem ainda, aos 17 anos, me deu à luz aqui na capital. Ela que tinha estudado aqui no Colégio Bom Conselho, e que muitas vezes fugiu do Colégio Bom Conselho para ir a Palmeira dos Índios namorar lá, e num dessas fugas, no Natal, terminou acontecendo esse cruzamento dela, Marlene Pereira Valões, e com o palmeirense. Nasci e minha mãe, jovem, numa época difícil, o meu pai foi mandado embora de Palmeira dos Índios para Rio de Janeiro, ser marinheiro, porque uma parte da família da minha avó, do lado da minha avó, não queria o casamento porque a menina era filha de uma viúva pobre, de um funcionário do antigo Denox, e não tinha nada, ele muito rico, e simplesmente tirou ele com seus 20 anos, e foi ser marinheiro no Rio de Janeiro, só sabia a família. Ela volta e me entrega a minha avó em Arapiraca, fiquei com ela até 1965, foi quando ela foi residir em Santana, que a minha mãe decidiu fazer a vida dela, junto com a minha tia Irene Teodósio, em Santana de Ipanema, e já com meus 6 anos fui morar em Santana com ela. E lá já me encontrei também com o Roosevelt Valões, o Chaparral, que é jornalista também, grande sindicalista, isso, né? E também um dos fundadores da televisão no estado de Alagoas, e ao lado da minha irmã Cleilza, também Valões, que é professora do estado e que está nos acompanhando agora. Então, esse foi o nascer, passar por Arapiraca, Santana de Ipanema, e daí eu fiquei um bom tempo em Santana, garoto. Santana sempre teve assim foi um núcleo cultural importante, né? Saiu de lá, por exemplo, o Breno Accioli, um dos maiores contistas do Brasil, né? Para mim, um dos maiores contistas do mundo, né? Porque o Breno é de uma obra fantástica, morreu no Rio, morreu com problemas mentais, né? Com deficiência mental. As obras dele eram tão malucas quanto ele, né? Mas um contista fantástico. Médico, né? Médico. Então, como era essa vida lá em Santana? Como é que foi a vida no sertão para você, cedo? A secura do sertão, a vida dura do sertão. Você foi atingido por essa dureza da vida do sertão. Como é que foi a sua infância, juventude, né? Você já disse sua mãe de origem humilde e tal. E como foi esse desbravar, começo? Não foi fácil. Eu acho que a inteligência
minha, do meu irmão, assim, absorveu muito da minha avó, Francisca Pereira Valões, e da minha mãe, a Marlene, que teve a ideia de aprender a arte da beleza, ser uma das primeiras a pintar unhas em Santana do Ipanema, numa época difícil, onde os homens não permitiam, né? Uma mulher casada pintar as unhas, né? É uma afronta, né? Mas tinha uma banda da cidade que gostava de pintar, então não faltava freguesas lá em casa mesmo, numa sala. E depois ela adquiriu um primeiro secador, que aquelas mulheres deviam sofrer muito, uma temperatura enorme. Mas parecia um capacete, né? Ficava aquele negócio na cabeça, eu me lembro. Comprou da Marili, esposa do Chico Soares, grande locutor e radialista. E ela dali começou a alimentar, né, os filhos, né, sem pai. E eu tive que, assim, aos 8, 10 anos, quando fui começando a ter norte pela vida, de começar a fazer alguma coisa. Uma delas foi adquirir uma carroça e todo sábado ia para a porta do mercado e ali fazia 3, 4 entrega de feira, carregos na cidade. E durante a semana eu vendia picolé, alguns dias e outros dias ia engraxar. Então você tinha que estar dentro da sua empresa com várias atividades. Porque no momento que uma não desce, se chovesse, eu ia engraxar, porque a lama ia sujar o sapato das pessoas no outro dia, né? Já era um empreendedor dessa época, tinha que ser. E assim a gente... A empresa, então, tinha vários, né? Ou era engraxar, ou era o carrego, a empresa tinha várias pontas, né? Vários tax braços, frete, né? Tinha tax frete. É verdade. E daí, me recordo que eu tive, assim, a primeira responsabilidade minha, até hoje eu tenho uma coleção linda de Graciliano Ramos, uma capa vermelha. O cidadão chegou vendendo e tal, aquela tradicional, fazer o boleto no cartãozinho, e dividiu, e 80 mil cruzeiros, negócio assim. Então, eu tinha que trabalhar muito na feira para sobrar R$10 para pagar durante 8 meses essa coleção de livros. Então, quando eu olho para ela, eu sinto ela hoje, eu consegui ler vários livros daquela coleção de Graciliano, eu digo aqui, foi muita braçada de carroça, vender picolé na rua e ali aguçando a voz. Todas essas profissões, primeiro, eu estudava com pessoas de todos os níveis, que naquela época não tinha escola particular ainda, então as grandes escolas eram do Estado mesmo, a escola pública, né? Os grupos escolares. Grupo escolar, Padre Francisco Correia, Deraldo Campos, que hoje é Emiliano Ferreira, Ormindo Barros, eram as grandes escolas daquela época, e o Ginásio Santana, que foi construído como um quartel para o combate a Lampião. E quando houve o fim de Lampião, do grupo pelo coronel Lucena Maranhão, foi doado 10 anos depois para que se fosse transformado em 1950 num ginásio. Eu também tive, assim, o privilégio de estudar lá. Então, quando eu saía pelas ruas de Santana de Ipanema com a caixa de picolé da sorveteria Maringá, e você tinha que decorar vários sabores que existiam, né? O que não faz aqueles produtos, que é picolé de manga, goiaba, maracujá, abacate, né? Jaca. Decorar, sem querer lhe interromper, já lhe interrompendo, decorar e pregoar, né? Sim, você tinha que falar alto para que as pessoas, a impostação, tudo era importante aí, né? Mas esse picolé, ele até me deixou assim, um dia eu fechei uma das parte da empresa, que eu resolvi cantar no programa de auditório, que você sabe, no interior sempre teve isso. É verdade. E na parte da manhã, o Cine Alvorada, que foi fundado pelo seu Tibúcio Soares, na década de 60, todos os domingos, 10 horas da manhã, após a missa das 9, começava o programa de auditório. E com grandes grupos, assim, os Tremendões, né, os grupos milionários, o R7, os Naturais de Santana de Ipanema, que acompanhava os calouros. E eu resolvi cantar. Resolvi, ali com meus 13 anos, fui. Chamaram,
E eu comecei a cantar e as pessoas riam que levantavam as pernas assim, deitavam na cadeira do cinema. E eu digo, eu estou agradando. Aí aqui a voz ia com força, né? Passou, fui para casa, terminou o programa, o de auditório. No outro dia fui vender picolé. Olha o picolé da sorveteria Alvorada, geladinho aqui e tal. Aí o cara, ei, colé, o picolé tá fervendo? E aí eu continuei, geladinho. Aí fui nem outro cara disse, ei, picolé, tá fervendo? Você sabe o programa de auditório? A cidade descia, lotava o cinema. É verdade. E aí eu disse, fervendo. Me lembrei da bendita música que eu cantei de Erasmo Carlos, Pode Vir Quente, que eu estou fervendo. E resultado que isso ficou na minha cabeça. Tomou conta. Eu não saí mais para vender picolé. Em 1970 veio uma seca muito grande lá em Santana de Ipanema. Em 71 era instalada a primeira emissora de rádio chamada Rádio Educativa Santanense, e que com pouco tempo o Exército saiu fechando os rádios. E numa dessas, eu gostava de estar ali peruando os artistas, achava bonito o cara pegar no disco para colocar ali um LP, e eu digo, poxa, um dia eu vou trabalhar ali. Mas aí eu me lembrava da minha falta de visão, como é que eu vou acertar aquela listinha da agulha entre uma música e outra, aquele espaço. Mas dá certo, eu vou conseguir. E passou, quando foi um dia de sábado, eu estava lá em Santana de Ipanema, de repente o cara disse, os homens estão vindo aí, os homens de verde. E já fecharam a rádio do Padre em 2 Riachos. E aí foi aquele atropelo, os caras pegaram um jipe na porta, jogando o som do jipe na porta, microfone, cabo, arranca o transmissor, joga ali, vai. E vai, menina, ajuda aqui, e as capas de disco caindo, e aí foram embora, fecharam a porta da rádio ligeiro, os locutores que ainda escaparam ali, né, tomaram atitude, o jipe seguiu, os outros 2 saíram na rua assoviando, como se não soubesse de nada, quando apontaram os homens de verde, que era do Exército. E aí, onde é a rádio? Não tem rádio aqui não, e foram embora. Essa rádio, ela foi parar, os equipamentos dela, na minha rua, a umas 10 casas da minha. Olha que coincidência. O transmissor foi comprado por um babalorixá chamado Ovídio e resolveu instalar. Teve coragem numa ladeira, que eu morava na ladeira José Amorim, lá, mas não sabia ligar. Eu fui e disse, eu sei. Ele disse, pronto. Aí chegou o Mário, falecido, um jovem esperto, bonito, lá do Rio de Janeiro, santanense, e disse, eu sou locutor. E eu digo, eu sou operador, não tem problema. E aí, ali com meus 12, 13 anos, fui operar de 11 a 1, ligava a emissora, ligava de 5 às 7 da noite, e depois pode me interromper na hora que você quiser. Tá gostoso a conversa. Depois dessa rádio clandestina, de ter tido a satisfação de operar, eu fui rebeirar um cara que até hoje eu sou fã, que mora aqui em Maceió, o Chico Soares. E lá ele era locutor dos recadinhos de coração, dos parques de diversão. Maravilha. Alô, menina, né? Da saia azul, de bolinha, ouça essa linda canção que alguém oferece, né? E às vezes o rapaz estava bem perto, mas não tinha coragem de dizer, né? E elas ficavam procurando, quem será? Às vezes, não, essa canção... Assina, você já sabe. Você já sabe, eu não sabia, entendeu? E aí, o que é que ocorre? Só que era de montão, eu nunca vi dinheiro tanto na minha vida, assim, vamos supor, notas de 5, de 10 reais nos valores de hoje, ou de 20, de 50, com os papelzinhos cortados ali de todo jeito, que papel era a tradição na cidade, tudo era enrolado em papel, não existia sacola plástica naquela época. E o cara entregava ali, o Chico já pegava o dinheiro, não tinha mais sacola para encher, jogava aqui no chão, e aí eu fui por trás, entrei, aí ele disse, quando eu entrei, disse, menino, pega esse disco de Roberto Carlos aí, eu peguei, disse, bota aí, e aí ele lendo assim, ganhava muito dinheiro, ganhava mais dinheiro do que os donos do parque de diversão, e aí eu, qualquer uma, linda canção, a canção só tocava 30 segundos ou 1 minuto, né? E resultado é que eu ficava numa alegria, tá operando para aquele
grande profissional, pegando num picape de disco, num disco de Roberto Carlos, que na minha casa não tinha energia elétrica, não tinha rádio. Um dia que chegou um rádio, a energia, um bico de luz, foi uma festa dentro da família. No meu livro, Da Fome à Fama, ele tem uma foto, eu e o Chaparral, reverenciando o rádio que chegou lá em casa. Então, e no final, lá para as 2 horas da manhã, o Chico me dava um trocadinho, eu ia para casa feliz, realizado profissionalmente e com dinheiro no bolso como empresário já, né? E aí vem essa seca em Santana e eu tive que olhar assim e dizer assim, não, eu tenho que ir embora. O povo só falava assim, São Paulo é bom, vai para São Paulo, tem... E eu consegui comprar uma passagem, minha mãe comprou uma passagem fiada a um seu George, que vendia da São Geraldo e da Nacional. E eu, de menor, naquela época não tinha esse negócio de juizado, né? Peguei o ônibus e fui morar em São Paulo durante 3 anos. Que é o destino de muitos nordestinos, né? Como você e tantos que foram fazer a vida, né? O Eldorado. Chega lá, é tudo diferente, mas você vai pensando no melhor. E aí a minha tia já estava lá em São Paulo, e depois a minha avó que me criou. E lá em São Paulo, eu tive assim que eu cheguei, a minha tia Durona, a senhora Durona, disse, já arrumei um emprego para você. Eu digo, que maravilha. Foi olhar, ela disse, aqui pertinho, 2 casas daqui, em uma oficina de lanternagem. Quando cheguei lá, eu bem magrinho, eu só tinha pele e osso, aí o rapaz disse, olha, vá lixando logo aquele carro ali. E você, hoje não, tem tudo na elétrica, né? Tava água, o cara disse assim, e aí? Ainda não tá bom. Eu digo, infeliz. Com 3 dias eu estava amaldiçoando o emprego, estava dizendo que não entrasse mais nenhum carro naquela oficina, entendeu? Mas São Paulo, os caras batiam a cada 5 minutos. Além dos carros que tinham que entregar rápido, a pintura, já estava uma fila do lado de fora. Eu digo, aqui não vai acabar, quem vai se acabar sou eu aqui nessa lixa. Eu vou ficar mais fino do que essa lixa. E depois consegui um emprego de office boy no centro da cidade. Depois fui trabalhar numa clínica de eletrocéfalo, na Avenida Angélica, em São Paulo. Esse já estava com 15 anos para 16 anos. E tem uma passagem interessante, que o pessoal fazia os exames no INAMPS, que era INAMPS, naquele de Santo Amaro, do Brás, de todo lugar, vinha para pedido para essa clínica, fazer o exame, que era uma tecnologia moderna, botar os fios aqui na cabeça. E aí, olha, amanhã tem esses exames todos aqui para entregar, em vários bairros, Casa Amarela e tal. Ok, você já vai de casa. E aí eu saí de casa com a minha marmitinha, né? Todo mundo tem a tal da marmitinha em São Paulo. É verdade. Ali arrumadinha, aquela 007, e os exames, a marmita. Quando eu entreguei, a maioria, quando eu cheguei já por volta de 1 hora, eu disse, eu vou entregar agora nesse aqui e vou almoçar. Quando eu abri aqui a bolsa no balcão para entregar os exames ao rapaz, aí estava tudo cheio de feijão, caldo de feijão. A minha comida derramou, a marmita abriu dentro daquele exame. Eu digo, e agora? Aí fechei, disse, olha, um momentinho, eu vou aqui. Aí fui para uma praça, fui numa livraria, comprei uns envelopes em branco. Eu tinha uma letra horrível. Aí eu digo, não, a minha letra é parecida com a do médico. Né? Eu vou usar essa caligrafia aqui mesmo. E comecei a abrir, jogar caroço de feijão ali, tirar os exames que estavam dentro, botei aqui, comecei a separar. Só que quando eu separei os exames e tirei do envelope, os envelopes já estavam manchados, né, da máquina de datilografia, e os nomes sumiram. Aí eu tinha que pegar os exames daqui, e eu comecei a pegar, não, José, Maria, é isso aqui mesmo. Aí fui devagarinho colocando. Eu acredito, Deus me perdoe, que quem tinha problema na cabeça virou no pé, ficou bom. Quem era bom virou doido. Tudo trocado os exames. Eu pedi para sair, que eu digo, as reclamações vão chegar depois, entendeu? Porque vai acontecer de uns caras pirados aí fazer uma besteira maior e aí vai sobra para mim. Você disseram que estava bom esse cara, o que ele fez? Eu não sei o que aconteceu. Então, teve isso aí, e quando foi em 1974, eu deixei São Paulo e retorno, volto para Santana do Ipanema
e digo à minha mãe, minha avó e meus dois irmãos, aqui não é lugar de morar não, porque aqui não tem carteira assinada, não tem trabalho, vamos para Maceió. Foi quando eu volto para Maceió e chego aqui, vou trabalhar no Bom Preço, da Levada, na época tinha a CEIA. A CEIA. Companhia Exportadora e Importadora de Alimentos. Foi o projeto de Bom Preço, como diz a história. Foi, o projeto do Bom Preço. E fiquei trabalhando, estudando no Sagrada Família que tinha no Bom Parto, graças a uma bolsa de estudo que eu quero agradecedor da família do deputado federal na época, José Alves, José Alves, se eu não me engano, concedeu o velho, né? O pai, que teve um outro, né? Filho, né? Mas eu não dava para terminar os estudos, eu precisava trabalhar. E foi quando, em 1975, ali, o rádio ligado ali, eu era repositor, pegava o feijão, arroz, para colocar nas prateleiras. O Edécio Lopes disse, a TV Gazeta está pronta e vai começar a cadastrar as pessoas, né, fazer aqui os interessados em ser ator. Porque tinha um senhor que veio para a TV Gazeta, chamado Maurílio, se eu não me engano o nome dele é isso. Ele veio e queria produzir programas e novelas, não sei se você soube disso. Não sabia. Veio com o objetivo era fazer a Globo, a primeira TV, a Globo não tinha programas suficientes para manter a televisão, a grade. A gente tinha que entrar no ar 3 horas da tarde, a Gazeta. Depois ela passou a entrar de meio-dia. E sair do ar às 10 da noite. E a ideia era essa. Só que esse rapaz, inclusive, está num dos livros de Edécio Lopes, ele era intrigado de uma filha e depois de muita conversa, Edécio disse que a culpa foi dele. Disse, não, rapaz, é a oportunidade de você rever e se reconciliar com sua filha. Vá para o casamento dela em Caruaru. E ele disse, mas eu não queria, eu estou muito chateado. Então. Não, mas vá. E aí ele foi e no caminho houve um acidente e ele morreu. Eu, quando tomei conhecimento que tinha esse momento do teatro, de novela, eu digo, eu vou para lá, mesmo com meu óculos fundo de garrafa, já frustrado, porque lá em São Paulo, eu digo, eu vou ser dublador. Eu achava lindo aqueles bonequinhos nos desenhos, as vozes dos artistas lá no cinema. E quando eu entrei no estúdio, estava lá uma lâmpada de 60 aqui, o roteiro aqui, né? A uns 40 centímetros do dublador, do ator, e não dava para me enxergar. Eu tinha que pegar qualquer papel e colocar aqui no mínimo a 25, um palmo. Não dava um palmo. Aí, como queria olhar para a tela e ler. Olhar para a tela, né? Paulo. E aí, de fininho, eu saí da fila e voltei para casa frustrado, porque a visão me impedia de ser um dublador. E volto, e quando chegou na TV Gazeta, aquela fila enorme, aquela coisa assim, e veio a informação do acidente daquele senhor, que não ia ter mais novelas local, programas local. Eu saí, uma voz disse assim, olha, vai lá para o estacionamento da TV. Aí eu saí, quem não quer nada, tudo era proibido entrar, estava tudo, né, com aquelas passagens proibidas, porque estava tudo novo, a televisão não tinha inaugurado, isso em junho de 1975. E quando eu chego no final, que eu chego no estacionamento, tem um caminhão parado, e Pedro Collor estava, uma das pessoas, um cara simpático, vi que era rico, relógio de ouro, você olha logo pro relógio, né? Relógio de ouro, calça jeans, calça Lee americana. Você é rico, esse homem é rico. Eu vou ficar perto desse cara. Aí, ele pegou o equipamento, quando ele saiu, disse, moço, me dá aquela peça ali. Você pode mesmo? Posso. E aí, era uma pecinha, uma caixa pequena, quando eu peguei, disse, não, posso não. Nem tudo que a gente olha que é tamanho, pensa que é leve, né? E eu saí, ajudando, descarregamos o caminhão. Quando terminou, aí o Pedro Collor veio até onde eu estava, bateu no ombro, disse, obrigado, garoto, e subiu. Aí eu digo, o caminho para mim entrar nessa televisão está ali, carregando equipamento. Voltei para casa feliz, quando cheguei no outro dia, vou entrar naquela televisão, eu vou entrar, e tem que ir cedo, porque vai chegar caminhão lá. E fui que nem que nada, na hora que chegou o caminhão. E nessa hora de descarregar,
Quando não tinha mais caminhão, eu estava lá puxando fios. Pedro Collor, empurrando fio junto com o Jackson Pitangueira, o primeiro técnico da TV Gazeta, e o Pedro dizia assim, ô garoto, puxa esse fio. E eu digo, tem vários aqui naquelas canaletas lá. Não, esse aí, pronto, eu puxava. E terminou, quando foi em agosto para setembro, de repente chega um time de grandes profissionais, operadores de câmera, operadores de diretor de TV. Eu digo, meu Deus, eu pensei que ia ensinar todo mundo aqui, chegou essas feras, né? Agora para a televisão, tudo vindo de Pernambuco, canetinha na direção, né? Chegou o Austin Carvalho, da difusora, como operador de áudio, todos profissionais. Eu digo, e a vaga, como é que vai ter vaga para nós? Mas foi quando o seu Jacques Pitangueira, um olhôndromo assim, ele reuniu todos nós no estúdio ali, e quando foi assim, no início de setembro de 1975, ele olhou assim e disse, você vá para câmera, você vai lá para controle mestre, você vai para telecine. Aí chegou para mim e disse, você vai para o VT, videotape. E assim a gente começou a ser selecionado para as funções, para o aprendizado com aquela equipe de profissionais. Cada setor veio um profissional de Recife. Até para locutor veio Natão Oliveira, um dos maiores narradores, né? Aí, Rômulo Shoa ali comandando a gente. Rômulo Shoa era gerente, chefe de gabinete do Amaurílio. Quando o Amaurílio morreu, o Rômulo Shoa passou a ser o diretor de programação da TV Gazeta. Até hoje, Paulo, você que já estreou tantas peças de teatro, sabe como estar num palco com aquele cenário novo, com tudo aquilo, né? É verdade. E aquela iluminação nova. Até hoje ainda sinto o cheiro daquele tapete verde da TV Gazeta, daqueles equipamentos, daquele plástico sendo retirado, todos os equipamentos americanos, tudo comprado nos Estados Unidos. Não tinha nada do Brasil ali na TV Gazeta. E aí daqui a pouco veio a escolha do pessoal para os que iriam ficar. Então só tinha uma vaga para videotape, tinha 6 comigo. Eu tinha o meu próprio irmão, tinha o Touro Sentado, José Juvino, tinha o Erzon Reis, que hoje é um grande empresário, e na hora da... Botaram você. Não, aí eu tinha que ter minha estratégia. Primeiro, tinha problema de visão. Segundo, eram feras que estavam ali comigo para essa vaga. O que é que eu fiz? Comprei uma cartolina, fiz um desenho do videotape, da máquina de videotape, levei para casa e treinei como se alguém que está aprendendo a tocar piano. Então, play, stop, jet, pega, bota a fita, play, espera, vídeo, editar, soltar, correr na botoneira lá, vídeo 2, e daí quando chegou no dia do teste, eu estava com os dedos agilizados, os pés afiados para correr até a botoneira, que você tinha 3 máquinas aqui, você dava play com 5 segundos e corria para mudar o botão para o VT2, VT1, VT3. Então, para emendar um comercial no outro de cada máquina. E quando chegou no teste, aí passou. E aí eu coloco isso no livro, meus colegas, alguns deles disseram assim, rapaz, a gente perdeu pro ceguinho. O ceguinho ficou. Tá vendo? Ficou a tal do bullying ainda de novo, assim. ainda veio. Mas o ceguinho venceu. Venceu. Eu teve uma passagem interessante que eu pulei. Esse aqui é um programa para autoconfiança e autoestima, para as pessoas acreditem que podem. O jovem que assistir isso aqui hoje como pesquisa, ele vai entender da importância. Que ele também pode, né? Que ele pode. A minha família só pôde comprar um óculos para mim, eu acho que quando eu fui para São Paulo, ter o meu primeiro emprego. Então, eu estudava em pé, ao lado da lousa, do quadro negro ali. E aí foi quando eu comecei a turbinar a minha mente para decorar, entendeu? O básico, que eu não conheço uma música completa. A única música que eu aprendi, eu falei fervendo na minha vida.
Eu acho lindo, maravilhoso vocês, o Chico e tal, os grandes atores que decoram esses textos enormes. E aí, mas eu tinha que aprender a frase, porque eu ia lá no quadro, decorava, cite os astros do planeta, assim, assim, saía do outro lado. E lá eu escrevia a frase, voltava pegando a outra, não retorno, escrevia do lado esquerdo, para poder ter o direito ao intervalo, porque quando um professor escrevia rápido e apagava, fazia e que ia fazer mais perguntas em cima e saía apagando os de cima e eu não tinha feito, eu tinha que pegar o caderno com uma colega minha, um colega, rapaz, me dá aí, não vai não para o intervalo, vou copiar aqui que não deu para copiar ali. Então ia lá e tal, e graças a Deus não sofri. Quero agradecer a todos que estudaram comigo, no Ginásio Santana, no Francisco Corrêa, e que nenhum momento disseram, sai da frente, ceguinho. Eu não tive essa questão. Mas esse momento foi bom porque turbinou o meu cérebro para poder decorar aquilo que eu tinha que colocar no papel, que não tinha como voltar mais lá no quadro. Então, a televisão, 1975, foi uma televisão completamente diferente dessa que nós temos hoje aí. Hoje, a televisão, você chega a um silêncio, porque é tudo no computador. Naquela época, você ouvia o barulho das máquinas, você ouvia o barulho do telecine, né? A fita passando ali naquela iluminação ali, naquelas catracas todas, aquelas bobinas, e um deles aqui é um grande profissional, que foi o Fragoso. Fragoso foi tudo na televisão. Esse que está comandando a TV aqui, vocês não sabem a capacidade desse jovem. Diretor de TV, operador de telecine, operador de videotape, cinegrafista. Então, quando... Fez de um tudo. De um tudo. E Gazeta, Globo, SBT. Ele também tem uma história fantástica e eu sou apaixonado por esses amigos. Dentre eles, Vitório. Conhece Vitório, que trabalhou na TV Educativa, foi diretor de TV do Pelmax muitos anos, foi um grande operador de telecine, chegou de Carmópolis aqui, hippie, cabelão, Black Power, né? Que chama? Black Power, né? E na época do hippie, calça, boca de 75, sino, cavalo de aço, sapato. Humilde, dormia naquela praça da Caixa d'Água, lá perto da TV Gazeta, da Casal. Ele dormia naquele banco. Ele não tinha família aqui. Esperando a televisão inaugurar para ele entrar e depois ainda passar 30 dias para receber. Um grande profissional, ele aprendeu a fazer cinema lá em Sergipe e veio para cá e sabia colocar, ensinou e formou muita gente, o Vitório, na área de telecine. Porque as reportagens da TV era em telecine, os comerciais eram em telecine, a televisão era slides, as propagandas. Telecine mesmo, então você era como cinema, você tinha que emendar fita, não, né? Sim, você tinha dois projetores, um de um lado e outro de outro. Então o cara, ele rodava às vezes um filme de 15 segundos, esse é 15. Então o cara corria lá, tirava, pegava aqui, passava aqui, tô pronto. Aí, de lá mesmo, o cara comandava a outra máquina e era uma câmera filmando a tela do telecine lá na parede. Olha, que coisa. Lá, uma câmera, o diretor de TV cortava para o telecine, a imagem que vinha, agora a trilha de áudio entrava num amplificador e ia para a mesa. Agora, tinha muitos filmes que eram exibidos em preto e branco e o cara tinha que avisar, olha, inverte aí. Então, na mesa, você invertia de positivo para negativo, ou vice-versa, porque quando você colocava um filme, esquecia de inverter lá na mesa o filme preto e branco, ficava aparecendo chapa de pulmão, as pessoas aparecendo no negativo, o rosto parecia uma caveira, entendeu? Porque ele transformava em negativo o filme, ficava negativo mesmo, aquele negativo de revelar. E... teve muitos momentos, a televisão quando chegou em Alagoas, que o Tim Maia, primeiro cinegrafista de saudosa memória,
gostava de rebolar, porque ele forte, né? Ele abria as asas assim para dentro, se afastar, aquele cara dava corda aqui naquela máquina e filmava. O jornalismo fazia a pauta e tinha que entregar até 4 horas, que ia revelar, trazia para o Ronaldo, Zé Ronaldo, o Ronaldo ali, e o Ronaldo, ele ia emendar o telecine, o de jornalismo assim, bota 10 segundos de imagens do público e a inauguração. Porque o Jalon Cabral, que foi um dos primeiros apresentadores, ou Floraci Cavalcante, que foi a primeira apresentadora de TV de Alagoas, depois veio Zélia Cavalcante e tal, mas o Wilton Roosevelt, Elson Ávila, Jalon Cabral, Floraci Cavalcante, comandaram o Jornal das 7, da TV Gazeta. Então, o que é que acontecia? O cara montava, disse, olha aí, está pronto a matéria, e mandava para o Telecine. Aconteceu um caso que eu gosto sempre de contar. Divaldo Suragi tinha ido para Brasília assinar contratos, e aí disse, olha, estou chegando 16 horas, Pedro Collor, manda a equipe para lá. Tudo pago pelo Estado, publicidade do Estado, o cara filmou, trouxe, e na hora tinha que colocar a chegada, o apresentador lia em off, né? O governador Divaldo Suragi acaba de chegar no aeroporto, Campos... E as imagens de cobertura. E as imagens de cobertura. O menino entregou a fita lá e não rebobinou. Então, na hora lá, aí disse, o governador Divaldo Suragi acaba de... E aí apareceu o governador cumprimentando as pessoas de chegar em Brasília, até aí tudo bem, né? Mas daqui a pouco ele começou a voltar de ré, como diz assim, voltou, passou pela porta e subiu as escadas do avião. E o avião voltou de ré, entendeu? E o pessoal corta, vai cortar o quê? Por quê para cortar? Tira do ar, canetinha. Sim, o que é? Tá vendo? Quando veio tirar do ar, o avião já tinha mudado de ré para o Rio de Janeiro, indo para Brasília de novo. Então, são casos assim... Isso eu imagino, né? Porque dizem que falam que o Pedro era muito temperamental, então sobrava para todo mundo numa hora dessa, né? Sobrava para todo mundo. Quem foi? Quem entendeu? E aí sempre tem muitas histórias de Pedro assim, dele. Ele era um cara bom, mas... E competente, né? Muito competente. Competente, né? Mas era temperamental. Temperamental. Em 1978, 3 anos depois, ele conseguiu trazer aos Estados Unidos um teclado, que a gente chamava de gerador de caracteres hoje. Um teclado, né? Então ali, o teclado armazenava 2 linhas. E o Pedro ficava guardando a manchete da Gazeta, né? E aí, quando saía a manchete da Gazeta, alguém ligava para ele, ô meu filho... Em respeito ao operador, não vou dizer o nome dele, chegava para o meu colega e dizia assim, operador de rádio, das rádios de Gazeta, eram como eu, não tinham se formado, não estudavam. Eu cheguei na Globo sem ter o ensino fundamental completo. Editei novelas, fiz jornalismo, participei de documentários, tem meu nome em vários programas e novelas, mas não tinha necessidade, tinha que ser profissional. Ser capaz, inteligente, mas a Globo não exigia diploma nenhum para você ser operador. E curso nenhum. E aí leia amanhã na Gazeta. E o rapazinho, pode soltar no próximo intervalo. Aí passava assim as letrinhas, né? Leia amanhã na Gazeta de Alagoas, gangue isso, ou se não, tal, uma matéria interessante, para vender o jornal. E o cara trocava, ele não sabia onde se tinha N, se ali era um U, era um L, entendeu? E daqui a pouco o telefone tocava, meu filho, você estudou aonde? Quem foi seu professor de português? Para não dizer que a pessoa tinha os defeitos, botava no professor o problema. A culpa do professor. Quem foi seu professor? Eu nem me lembro, doutor, que tem muitos anos. Tem alguém aí perto de você, manda corrigir isso aí. E aí tinha essas coisas. E quando ele se irritava mesmo, sai da frente. Sai da frente e diz, olha, não tem jeito não. Tanto que eu digo, quebrava. Pronto, não vai sair mais letra errada. Essas letras não sairão mais erradas aqui. Eita. Vamos exibir agora umas fotos
né, desse momento também, e algumas outras fotos aí a gente vai vendo, e eu vou passando aqui o bizu para você, para a gente ver o que é, e passando o bizu para companheiros que estão lá, que também não enxergam como você, né? Acho que a televisão devia ter um pouco isso também, né? Não sei como ela vai resolver isso, mas a pessoa que tem deficiência visual precisa ser comunicado pelo auditivo. Hoje, né? Já tem alguns, já, né? Tem. Eu assisti a Copa do Mundo assim, com o cara narrando lá. Entendeu? Cobrança. Aí aparecia público, fulano de tal está na arquibancada. A imagem volta, jogadores planejam. O áudio. Olha em cima. Eu assisti assim, entendeu? A Copa do Mundo também. Agora eu gosto do Bial, 2 horas da manhã. Tem boas entrevistas do Bial quando ele tinha o programa, não sei se ainda tem. Ainda tem. E agora, quando ele trazia um bom assunto, com americano, sabe? E aí deixava o programa todinho, legendado. Eu ficava querendo me corresponder e dar um murro na televisão, porque a televisão não tem como, ela não tem ainda tradutor, né? É verdade. E aí ficava o tempo todo, que entrevista boa. Aí ele ria, tá rindo de quê? Tá rindo da minha cara, que não estou entendendo, né, Bial? E ficava vamos lá ver aqui algumas fotos. Eu pedi o nosso Kennedy. Olha, essa aí é uma foto do filme Memórias do Cárcere, Nelson Pereira dos Santos. Todo mundo de azul, tem o de azul e o brasiliano de branco. E verde, né? Que é o Carlos Vereza. A calça azul e camisa verde. É isso. Eu fui um integralista, era os integralistas, né? Chico de Assis... Era o sargento que está ali, ó. Que prendeu o Graciano Ramos. Foi, entendeu? E o Carlos Vereza. Roger Jaires. E Eliseu, não sei. E o Ezequiel. Lembrei agora. Ezequiel, jornalista. Ezequiel. E o Vereza ali, todo de branco ali. O Vereza me contou que ele passou um mês em Palmeira dos Índios. E ouvindo histórias de Graciliano. Ele emagreceu 15 quilos. Para fazer o filme. Ficou até meio amarelado. E fumou que só E fumou o tempo todo também, porque ele tinha... até o detalhe da aliança que ele gostava de mostrar, né? Ele mergulhou no personagem. Foi um grande... Eu me lembro que eu fui ver ele filmar ali no Teatro Deodoro, ele ficava isolado, fumando lá. Parecia o Graciliano mesmo, fumava. Vamos para a próxima. Olha aí, de branco, um vestido bonito, a nossa querida Marta Suplicy, que foi ministra, né? Governadora de São Paulo, prefeita de São Paulo. E o Valões ali com um terno cinza, engravatado. Eu era secretário de Cultura de Santana de Ipanema e fui reivindicar, pedir algumas ações para o teatro e a música, para a cultura lá de Santana de Ipanema. Fui bater lá em Brasília. Isso. Vamos para a próxima. Eita, aí é uma raridade, Valões. É você naquela máquina poderosa lá da TV Gazeta. Você é magrinho. 1975. Isso foi justamente quando foi inaugurada a TV. Era a única máquina que passava, era o coração da TV. Ali passava o Silvio Santos, as novelas e os programas que vinham de Recife. Uma fita larga, né? Cada bobina. Novela vinha de... 3 dias depois a novela passar em Recife, é que era enviada para cá. E daqui de Santana, de Maceió, ia para o Mato Grosso. E depois de Mato Grosso ia para Rondônia. Então, Rondônia já passava com 10 dias depois a novela. Então, os programas primeiro saíam de São Paulo, 2 dias depois ia para Recife, Recife vinha para Alagoas 3 dias depois, e daqui seguia para outros estados. Como não tinha as redes sociais... Não, porque então, só tinha a Embratel. Aí ficava tranquilo, as pessoas não sabiam o fim da novela. Se fosse hoje, o cara já sabia o fim antes. Né? A Embratel era muito caro para botar 1 minuto. Então a Gazeta só tinha condições de exibir ao vivo o Jornal Nacional via Embratel, o Jornal Hoje que entrou depois, e o Fantástico. Só. O restante tinha que ser gravado, porque era muito caro uma transmissão do Rio de Janeiro. Outra aí, você e Fernando Collor. Você campanha. Com um bigode. Né? Foi campanha dele de governador, será isso? De governador em Alagoas. De governador em 1986, né? 1986. Isso. Foi quando Eduardo foi constituinte.
Eduardo Bonfim nessa época. Foi. Eu me lembro, participei dessa campanha. Cláudio Humberto era foi o secretário homem da comunicação. Da comunicação. Eu tive o privilégio que o Cláudio Humberto foi funcionário da minha empresa. Olha. Da Valões Empreendimentos. E eu fui correspondente dele quando ele era diretor da Tribuna, na época de Teotônio Vilela. E eu fui foca dele lá. Né? Eu trazia de Santana as matérias, entendeu? Procurava o Cláudio Humberto. Mas teve um fato interessante que eu vou contar, viu, Cláudio Humberto? Você não pode até... volta para mim, vem para mim, vem mais para perto, Cláudio Humberto. Olha, Cláudio Humberto trabalhou num momento muito difícil aqui e fizemos um jornal lá para Arapiraca, Espaço e Tempo, época do Severino Leão. Depois, Cláudio Humberto foi trabalhar para Fernando Collor, na Gazeta, né, e para a campanha de governador. Eleito governador, Collor nomeou ele secretário de comunicação. Secretário de comunicação, algumas pessoas trabalharam com ele, com o Collor. O Bonfim apoiou o Collor. Foi. Eu tenho um discurso de Bonfim em Arapiraca, na Praça Marques da Silva, num comício de Collor, onde aparece Claudenor Albuquerque, Bonfim, Luciano, aquela menina que morreu, ela depois Jared Viana, a Bandeira, a Selma Bandeira também foi nessa época, nessa mesma eleição. Você viajou com ele? Sim, eu estava. Você se lembra, né? Um comício na esquina ali da Praça Marques, pegando em frente à igreja. É verdade. Eu filmei esse comício, eu tenho gravado assim comigo. Sim, o Cláudio Humberto. Aí o Cláudio Humberto ganhou, e aí o diretor do Detran era de Arapiraca, um amigo, e disse, eu quero que filmar tudo, a bagaceira, tudo destruído lá no Pontal. Eu fui, filmei tudo, aí ele disse, tem um problema, chegou uma determinação de Cláudio Humberto, que nenhum órgão faça nada que não passe por ele. Falei, Cláudio Humberto é meu amigo, trabalhou comigo, não tem problema, vamos lá, vamos filmar. Filmei tudo. Quando chegou na hora, fui lá conversar com o Cláudio Humberto. Aí enfrentei a fila, depois mandou vir no outro dia. Aí quando eu cheguei no outro dia, estava o Cláudio Humberto, diga aí, Valões, tudo bem? Eu digo, tudo bem. Aí, charuto, cubano, assim. Aí chegou na minha cara. Mas diga aí, o que é que você manda? Já levou uma baforada. Aí eu digo, não, rapaz, é porque eu filmei no Detran, aí bateu aqui, e tem uma determinação sua que não pode, né? Sim, e o que é? Tá, aí jogou outra baforada na minha cara e disse, eu determinei, não quero passar nada. Mas pela nossa amizade, eu já terminei o trabalho. Lá tem dinheiro. Lá tem dinheiro para pagar, não vai vir para aqui para a Secom, não. Não vai tirar o dinheiro do orçamento da Secom. Deixa eu receber esse dinheiro, né? Peraí, um momentinho. Outra baforada. Eu quase aprendi a fumar carne, se eu pudesse. Aí, bom, e aí ele depois, acho que lembrou, pela nossa amizade, pelo nosso passado, Cláudio. Diga ele que está autorizado, tá bom? Já vai embora, vai para Arapiraca hoje, boa viagem. Mestre Cláudio, saudade de você aqui. Quando você estiver aqui por Maceió, dê uma chegadinha aqui para a gente conversar também. Você contar a sua versão dessa história. Mas vamos outra foto aí, outra foto. Vamos ver outra foto que tem, eu acho que o nosso Kennedy tem ali. Olha, você, rapaz, e a Marina Silva, eu acho que no primeiro mandato, né, dela, do Lula, que ela foi também secretária de Meio Ambiente. Eu tenho essa história de eu estar lá em Brasília, naquela conferência, você lembra que ela fez conferência nacional de meio ambiente? Teve um porém, você vai me dar um minuto para eu contar isso aí, que é interessante. Houve as conferências municipais para escolhas dos delegados, não é isso? Depois, todos os delegados vinham para Maceió, se reuniam aqui e daqui iriam escolher 10 delegados para representar Alagoas na Conferência Nacional. Tá bom? Certo. Aí, só que de Santana, ninguém quis vir. Depois de eleitos, eu digo, eu vou. Quando eu cheguei lá, começou a chegar ônibus com uma faixa grande assim, Champreta, Joaquim Gomes, né? Penedo, aí descia um monte de gente do ônibus. E iria ter a votação por aclamação, né? Por palmas, por aquelas presentes que estavam ali, levantar e contar.
Eu digo, mas eu não tenho, só tem eu aqui, como é que eu vou pegar essa vaga? Eu preciso, porque vai depender da minha cirurgia também, lá em Arapiraca, em Maceió, em Goiânia. Em Goiânia. Eu digo, aí cheguei lá, saí de Vaninho, fiquei esperando que as comitivas sentassem. Palmeira dos Índios sentou um monte ali, uns 30, 40 em Palmeira, uns 20 aqui, de cada cidade, todos juntos. Eu fui lá, e aí, tudo bem? Tudo bom. Vocês, qual candidato vocês vão colocar aí de Palmeira? Aí disse, é a Índia, fulana de tal. Falou na menina que era uma lutadora lá da defesa do meio ambiente, dos índios. Aí, quantos votos vocês têm aqui? Aí ele veio com 32. Eu digo, eu tenho 26 ali que vieram comigo de Santana do Ipanema. Eu vou fazer o seguinte, vocês votam em mim e lá a gente vota em vocês. E onde é que tá ali? O pessoal ali, alô pessoal, tá ali, ó, tudo conversando ali. Aí, tá bom. Aí eu fechei com Palmeira. Fui para outra cidade. Disse, olha gente, eu tenho 26 e tem mais 40. Vocês aqui são quantos? São Miguel. Palmeira também está comigo. Palmeira. E a gente pode fazer e ter um número grande. Quantos são de vocês aqui? 17. Tá bom. Aí, ok. Fui em outro, arrumei voto para um bocado de H, né? Só formato. Quando chegou na hora, deu o nome, os candidatos. Palmeira dos Índios. Aí, quando chegou na hora de Palmeira dos Índios, levanta os que votam, representante Palmeira dos Índios está aqui, venha para cá, representantes. Aí diga lá, pessoal, a Índia, nossa representante de Palmeira dos Índios do meio ambiente. Aí levanta as mãos, meu grupo, minha gente. Aí levantou, um, dois, três, quatro, um ator também. 56. Tá 56 para ela. Aí quando chegou na hora, aqui representando Santana do Ipanema, o radialista Fernando Valões, ambientalista. Alô, pessoal, alô, Palmeira. Todo mundo de Palmeira levantou as mãos. Aí uma turminha assim, uns 3 ou 4, só pingaram. Eu estava garantido, era com Palmeira. Ganhei a passagem. Com um voto apenas fui para a Conferência Nacional. Vocês que votaram lá. Obrigado. Em 2000, obrigado. E vocês que foram enganados. Que eu não tinha só o meu voto. E cheguei, ganhei a passagem e estou aí com a Marina da Silva. Eita, valor, eita história. Tem ainda foto aí, Kennedy? Vamos ver mais uma aí. Essa a gente já viu. Aí você está sentado naquela máquina poderosa. Grande, Passa a próxima. Aí é você no MISA. Isso, fazendo MISA, documentário. Documentando que o Braulio documentava tudo com a câmera. Ainda o MISA funcionava em uma das salas do primeiro andar do Teatro Deodoro. Isso. E ali tinha um quartinho lá. Aí você, eu acho que é a primeira unidade móvel, tá você ali numa Rural Verde Branca. A primeira unidade móvel da TV Gazeta. O primeiro carro de externa da TV Gazeta foi uma Rural. A equipe de jornalismo seguia na Rural, porque era obrigado a ser um carro grande. Além das máquinas serem pesadas, de externa, você tinha que andar com um operador de VT, com uma máquina portátil, uma câmera grande, em que já eram 2 cases, microfone, um iluminador com uma iluminação pesada. Então a equipe tinha que sair com 4, mais o motorista 5, e mais o equipamento para carregar. Quando saía numa caravana era um sacrifício, tudo ali apertado. Ainda tem foto? Tem essa aí, é só você aí com a cabeleira na bancada, né? Parecendo cabeleira, parece Roberto Carlos aí. Aí você também, numa das atividades, você de barba ali com um microfone na mão. Eu acho que tem um cabo atrás de você. Sei. Mas essa a gente já passou. Essa é aquele que você fez na mesma bancada. Você de cabelo grande. Elcio Ávila. E Elcio Ávila ali. Elcio Ávila. Você provar que era você mesmo. Eu estava ali, era eu. Não, isso não é ele não. Olha, encerrou aí a nossa exibição de fotos e está já encerrando o nosso programa. Conversar com você tem que ser 5 programas. Você lançou um livro. Isso. Né, onde conta tudo isso, né? Tudo a sua isso. trajetória, que a gente esqueceu de falar, a gente está falando dos perrengues. Isso. Né? Mas você foi um empresário, aí sim, um empresário pródigo e que no Estado foi um dos primeiros a
colocar empresa de vídeo, né? Ia fazer esse trabalho. A gente então, inclusive... a fase boa, você deixou de lado a fase boa, só falou, né? 1900, e o livro é da fome à fama. Né? Então, quem quiser o livro faz o quê, Valone? Está lá na Amazon, em breve, em junho, nós vamos... Na Amazon.com você já pode fazer ele em PDF hoje. R$ 39,90 lá. R$ 39,90 em PDF. E em breve nós vamos lançar na Bienal, esse livro na Bienal. E tem lá, então, tem uma trajetória de um filho que foi criado com uma lavadeira, que a minha avó era lavadeira no Rio Ipanema. Desde a seca de 32 vai ser contado. Daqui eu fui para a Vitória, depois fui para a Globo. Tem 3 novelas que eu trabalhei e editei. Maria, o Astro, e a sucessora, o Astro, a primeira edição. E depois eu monto a minha primeira equipe de televisão, de reportagem do interior. Eu fui o primeiro repórter de TV de Alagoas do interior, as primeiras reportagens de esporte do ASA, do interior, para o Márcio Canuto, que eu quero agradecer muito ao Márcio, foi comigo. E então essa história está lá no livro. Então, se vocês quiserem adquirir, eu quero dizer também que nós criamos uma ONG, fui lá para o interior para descansar depois de muita caminhada. Mais de 400 jovens nós mantemos com orquestra sinfônica, está lá tudo no YouTube. Se você colocar Orquestra Sinfônica ACEMA Santana de Ipanema, vai ver ela se apresentando aqui em Maceió, São Paulo, Rio de Janeiro. Nós levamos esses meninos, jovens na época, em 2004 para cá, com a sabedoria do professor Paulo, eles se tornaram músicos, hoje são formados, são professores, são integrantes do IFAL, são concursados do governo federal, e foi a música que deu esta força para eles. Maravilha. E no rádio, levamos uma rádio para Santana de Ipanema, fui fundador de várias emissoras de rádio, de vários jornais. Quero agradecer a Iremar Marinho, meu grande amigo Iremar Marinho, jornalista, o primeiro jornalista responsável pela equipe, foi ele, Regis Cavalcante, em 1975. Foi meu pauteiro na tribuna de Alagoas. E ele me pautou para que eu viesse aqui para uma casa de show chamada Roda Viva, que tinha, lembro. Né? E a minha primeira entrevista foi com o Almir dos Fivres, estava no embalo, em 1975, ele disse, você não quer ir não lá para a equipe, vou mandar a equipe lá para o Roda Viva, entrevistar lá, eu disse, quero. E aí, sem conhecimento nenhum, mas com os meus 19 anos, eu entrevistei o Almir. Na outra semana foi a Perla, porque veio uma sequência de artistas de grandes nomes por Roda Viva. Foi. Então, o esporte, lancei um livro do ASA, acompanhei muitas coisas, e num outro programa a gente vai relatar as curiosidades nos bastidores. Eu cheguei a ser repórter de praça, de matéria só para passar na TV na praça. Então filmava as obras na rua todinha da cidade, o carro de som dizendo, hoje na hora do Jornal Nacional vai ter a reportagem completa. E aí, quando chegava de noite, a gente filmava direto, não tinha tempo de edição. Pegava aquela fita de 2 horas de VHS, botava lá, eu ia mais cedo lá na TV da praça, isso foi em Ouro Branco, botei lá, liguei o som, botei no canal 3, o microfone do carro de som perto da televisão, a multidão, a cidade toda desceu para assistir Ouro Branco no Jornal Nacional. E aí, na hora, todos sabem que VHS só pega em canal 3 ou 4 na TV, né? E aí alô Globo, atenção Globo, sinal de Ouro Branco, agora, sinal de Ouro Branco, tudo pronto aqui. Aí, fiz esse barulho alto assim, mudando de canal. Aí soltei, dei play aqui, aí apareceu o vídeo. Ninguém nunca tinha visto um vídeo que era do Teatro Teodoro, que eu levei para lá, em 1981. Aí, quando entrou o vídeo, aquela multidão, uau, Maria Zequinha, a cara de José, olha a cara do prefeito. E o prefeito lá em pé, alto assim, só ele, todo mundo abaixado, sentado na praça, né? E ele em pé, com isso assim, se não pegar esse negócio nacional, eu pego esse cara. Mas assim, eu e o Antônio de Souza, eu quero trazer minha homenagem aqui ao Antônio de Souza, ao menino da Caeté, o Zé Vanderlei, que partiu recentemente, né?
a eles que partiram e que através deles eu também fiz muitas coisas. Se não fosse eles, com as empresas deles, Caeté Filmes do Brasil e a Maceió Filmes, eu não teria também produzido muita coisa. E a gente teve muitos desafios, eu e o Tonho, subindo serra, tirando repetidora, para botar a nossa TV ambulante e o povo ver lá embaixo e depois chegar lá na casa do prefeito e dizer assim: prefeito, o senhor assistiu, passou agora a sua cidade todo dia, assisti, que maravilha, durmam aí, vamos pro hotel para receber o dinheiro amanhã. E hoje eu estou aqui.